Fala galera, aqui é Gerson Ribeiro. Eu vou responder uma pergunta que veio hoje aqui no canal do YouTube e foi sobre internacionalização de startups. Como é que faz para levar a sua startup para fora do país? A primeira coisa que você deve pensar antes de levar a sua startup, ou para começar mesmo assim, eu devo levar minha startup para fora ou não, é o seguinte: que nível de negócio você está agora para achar que é o ponto de internacionalizar? Muita gente pensa assim, eu quero levar minha startup para o Vale do Silício, eu quero levar minha startup para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia. Calma. Primeira coisa, sua startup já está pronta para você estar em outra operação em outro país. Porque assim, eu tive agora em várias startups em São Francisco, no Vale do Silício, algumas das quais estão internacionalizando, como o Udemy, que eu falei com o CEO, como o Udacity, que eu falei com o vice-presidente lá, o vice-CEO, e algumas outras como a Remind, por exemplo. E essas startups estão buscando ativamente internacionalizar. Agora, eles têm equipes, por exemplo, de 40 pessoas. Equipes de mais de 100 pessoas, como é o caso do Udemy, por exemplo. E essas startups, elas já conseguiram um investimento muito grande. Então elas têm como pagar, por exemplo, uma equipe de internacionalização. Agora, será que o seu negócio já está nessa etapa de internacionalizar ou não? Vamos dizer que não, tá? Vamos dizer que você agora está no começo, que você ainda esteja escalando, adquirindo tração, então você tem que pensar em ganhar o mercado nacional. Como o Michael Stanton, que é um dos investidores que eu encontrei novamente, já é a terceira vez que a gente se reúne nos Estados Unidos, o Michael Stanton ele é investidor na Learn Capital. E a primeira vez que eu conversei com o Michael, ele disse assim, olha, a gente só investe em dois tipos de empresas. A primeira, que vai ser a líder campeã do seu mercado nacional, ou empresas que vão ser globais. Então ele só investe em empresas que estão entrando para ganhar o mercado nacional ou para internacionalizar e ganhar o mundo. Então assim, você já é uma empresa de escala nacional desde o início, porque tem empresas que sim, tem negócios que já surgem internacionais. Tem sistemas, plataformas que desde o início o seu mercado já é um internacional. Já começa com a solução em inglês, já começa divulgando para vários países. Então, não sei se é o seu caso. Se for, beleza, começa a expandir, começa a internacionalizar. E aí, se você estiver pronto, começa a visitar os locais que vão te trazer resultado. Por exemplo, vamos dar um caso prático. Se você está internacionalizando e você quer buscar o mercado americano, vai para os eventos nos Estados Unidos, começa a se conectar com as pessoas da área, começa a ser conhecido. Vou dar uma dica aqui no final para você fazer isso. E isso foi o que, por exemplo, alguns amigos meus fizeram na Vinta Software Studio, que é de Recife. Eles têm esse estúdio de software e eles começaram a visitar locais estratégicos nos Estados Unidos para conseguir seus clientes internacionais. Então eles foram fisicamente lá fazer esse relacionamento para buscar esses contratos. E eles conseguiram. Hoje, a maior parte dos clientes da Vinta são contratos internacionais, principalmente dos Estados Unidos. Agora, se você não está pronto ainda para internacionalizar, nem pensa nisso. Se o seu negócio não está nesse momento agora lucrativo, rentável aqui no Brasil, se for o seu caso, não pensa em começar a buscar isso. Porque senão você vai meter os pés pelas mãos, como diz aquele ditado, né? Você primeiro precisa se consolidar no lugar, ganhar tração, se manter para depois você passar para o próximo nível. Diferentemente que se você já começa num estágio de maturidade em que você já é internacional desde o dia zero, que não é a maioria das startups, não é a maioria. Agora, se você já está nesse estágio, começa a procurar alguns órgãos. Por exemplo, tem a Apex, APEX, que é a Agência de Internacionalização de Empresas do Ministério, o Ministério de Relações Exteriores. Eu tive no escritório da Apex, conversei lá com a Fernanda, conversei com o Fernando, também são duas pessoas lá da Apex, e eles são as pessoas em São Francisco responsáveis pela base lá. Existem vários escritórios da Apex ao redor do mundo, e lá em São Francisco eu conversei com essas duas pessoas, e foi uma conversa muito boa. E qual é a missão da Apex lá em São Francisco? É fazer com que as startups de fora, ou seja, de fora dos Estados Unidos, as startups do Brasil, consigam ir para lá. Então entra lá, entra em contato com o pessoal da Apex, procura saber como é que eles podem te ajudar, porque essa agência serve para isso. E a outra função da Apex é fazer com que investidores de fora invistam no Brasil. Então, se você acha que seu negócio está pronto para internacionalizar, começa a ir para os eventos, começa a encontrar as pessoas-chave, as empresas-chave que podem ser parceiros para você, busca a Apex, acho que é uma das melhores recomendações. O pessoal da Apex é gente boa demais, agradeço muito a conversa que tive com eles, é uma instituição muito
muito coerente, assim, muito boa de se relacionar, pelo menos as pessoas que eu conversei são pessoas incríveis. E a última dica que eu vou dar para você é o seguinte: organize um evento lá fora. Se sua startup resolve um problema, se você tem uma solução boa, quando você for para fora, organize um evento, entre em contato com a comunidade de startups lá daquela região e dá um workshop para as pessoas daquele local, porque você faz aquela coisa do give first, você entrega primeiro, você doa o seu tempo, doa a sua experiência, e aí você atrai as pessoas certas, acaba criando um relacionamento legal, e aí você abre portas para você. Beleza? Essa foi a dica de hoje, respondendo a pergunta que fizeram sobre como internacionalizar a sua startup. É isso aí. Coloque em prática se você estiver pronto. Se não estiver pronto, então foca no que vai dar resultado para você agora. Beleza? Um abraço, bota para quebrar e a gente se vê amanhã. Valeu!